É o que nós te pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Celebre ao Senhor. Celebre ao Senhor, só Ele é digno de honra, glória, louvor e exaltação para todos sempre. Glória a Deus. Podem-vos assentar, fiquem à vontade. É um privilégio estar aqui, que bom que você veio. Olhe para quem está do seu lado e fala, que bom que você veio. Seja bem-vindo à casa do Senhor. Para quem não me conhece, eu me chamo Florisvaldo. Sejam bem-vindos. Nessa noite, coube a mim estar aqui diante de vós para compartilhar algo do Senhor aos vossos corações e ao meu coração principalmente, porque Deus precisa mover em mim. Eu só posso trazer a vocês aquilo que Ele sacode dentro de mim. E pensando e trazendo e movendo, quero que os irmãos abram a palavra lá em Gênesis 37. Glória a Deus. Glória a Deus. Gênesis 37, a partir do verso 5. Uma história que nós já conhecemos, mas todas as vezes que nós paramos para ouvi-la, Deus movimenta algo novo em nossos corações. Deus, Ele acende algo novo em nós. Quando nós falamos de José, nós falamos de sonhos. Eu creio que todos nós sonhamos, amém? Tem alguém que não sonha? Se você não sonha ou não sonhava até hoje, você vai começar a sonhar. Amém? Diz assim o texto. Deixa eu ler aqui no celular, que eu trouxe a Bíblia, mas... Diz assim, olha só. Certa noite, José teve um sonho. E quando contou esse sonho a seus irmãos, eles ficaram ainda com mais ódio dele. Peço que ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Vejam só, sonhei que estava amarrando feixes de trigo no campo. Quando o meu feixe se levantou e ficou de pé, os seus feixes o rodearam e se inclinaram diante dele. Amém? Até aqui por enquanto. Quantos de nós aqui já sonhamos algo da parte de Deus? Já recebemos palavras proféticas que movimentaram o nosso coração, nos fizeram sonhar, almejar, visualizar, crer em algo que Deus falou a nosso respeito. A respeito da nossa casa, a respeito da nossa família, a respeito dos nossos negócios, a respeito de tudo aquilo que nos envolve e nos movimenta. E que realmente acendeu uma chama dentro do nosso coração. Os sonhos fazem isso. Deus, quando chamou Abraão, e Abraão estava dentro da tenda, Ele falou, sai da tua tenda, vem para fora, olhai as estrelas do céu, será que você pode contar? Assim será a sua descendência. Neste momento, o que Deus estava fazendo com Abraão? Tirando ele do mundo físico, levando ele para o imaginário. Imagine, visualize. Assim será a sua descendência. Quando nós sonhamos, nós paramos muitas vezes quieto em nosso canto e fechamos nossos olhos. E a nossa mente vai longe. Você sente até o cheiro daquilo que você deseja comer. Você, a mente ela é incrível. Você vai no local que você deseja ir, na sua mente, nos seus pensamentos, você consegue visualizar tudo isso. E o Espírito Santo, ele trabalha dessa forma, ele trabalha com a imaginação. Ele quer que nós imaginemos, visualizemos o que Deus tem para nós. Neste momento, José teve uma visão, teve um sonho. Um sonho que para os irmãos dele foi uma afronta.
Como assim? O irmão mais novo, a gente vai ter que se dobrar diante dele. Ele vai se levantar como um líder sobre nós. Porque era o primogênito que normalmente tomava a liderança e seguia em frente. Mas quando Deus tem uma promessa, Ele faz do jeito dele, da hora dele, como Ele quer. Amém? O lógico, aquilo que a gente coloca como lógico, no mundo espiritual para Deus não existe. Ele fala do jeito que Ele quer. Ele é o Deus do sobrenatural. Amém? Deus, Ele restaura. Olha só, quantos já sonharam? Quanto mais sonhar, parece que fica mais difícil. Porque Deus, Ele não dá um sonho que é fácil para a gente realizar ali de imediato. Normalmente o sonho de Deus, ele é muito maior do que a nossa condição financeira, a nossa capacitação, tudo em nós. Por quê? A gente olha para a gente e fala assim, eu não tenho capacidade para isso, eu não tenho dinheiro para isso, eu não sei fazer isso. Mas Deus está vendo lá na frente. Quando Deus deu o sonho a José, Ele não estava vendo José ali criança, Ele estava vendo José governador. Da mesma forma, quando Deus nos dá um sonho, Ele não está vendo a gente despreparado, a gente todo ali, sabe, igual Moisés. Eu não sei falar, Senhor, mas Deus fala para ele, não foi eu que fiz a boca? Vai e faz. Então, muitas situações, Deus vai movimentar em nós para quê? Para que desperte a fé dentro do nosso coração. O sonho nos faz ter fé, nos faz crermos, nos faz fazer como o apóstolo Paulo fala, traga à existência aquilo que não existe como se já existisse. Só que cada sonho tem um processo, um tempo determinado para que ele possa ocorrer. Não é no nosso tempo. Fala aí para você, não é no meu tempo. Não é. Se fosse, seria tão bom. Ou não, porque às vezes a gente deseja cada coisa. E Deus muitas vezes breca alguns desejos do nosso coração para nos aliviar, para nos proteger, para nos guardar. Já viu o não de pai? O não de um pai para um filho, normalmente é o quê? Para proteger o filho. E Deus muitas vezes dá não para a gente. Mas é meu sonho, ele vai bate o pé, criança bardosa, birrenta. Só que não é dessa forma. A gente sabe que a obediência é que, não é o sacrifício, mas a obedecer que movimenta. Não adianta a gente fazer um monte de coisa, mas o coração está longe. Agora, os nossos sonhos, eles precisam ser movimentados. Os nossos sonhos, eles precisam estar ativos na nossa mente. Por mais difíceis que pareçam ser, por mais impossíveis que pareçam, mais distantes que eles pareçam, se Deus falou que vai realizar, que vai fazer, creia. Creia. Se você desistiu no meio do caminho, Deus te deu um sonho e você parou de sonhar, puxa ele da gaveta aí, tira a poeira dele e fala, Senhor, lembrei agora que o Senhor falou comigo aquela vez, eu tinha parado, mas ele está aqui, ó. Vou partir para cima dele de novo. Com determinação, com garra, com ousadia, com intrepidez. Porque eu vou conquistar, independente das dificuldades. A gente passa dificuldade o dia todo, não passa? Dentro da sua área. Uns mais, outros menos, mas todos nós temos nossos desafios. E esses desafios vão nos moldar para que possamos estar preparados para receber o melhor de Deus. Porque Deus não dá nada sem antes nos preparar. Você como pai, quantos pais tem aqui? Mães, em geral? Você, quando seu filho era pequenininho, com 5 anos, você não daria uma moto para ele. Por quê? Porque não tem capacidade, não está preparado, não é o tempo. Não dá um carro. Alguns pais até dão carro, né? É muito louco. Vamos, meu filho, vamos ensinar você a dirigir. Mas realmente não dá algo que não está no tempo certo. E Deus, assim como José, Ele fez com José, Ele faz com a gente. Ele nos prepara para que, gradualmente, nós possamos estar fortalecidos na nossa fé, fortalecidos no nosso emocional, fortalecidos na nossa inteligência emocional, para que possamos enfrentar os mais diversos desafios que possam vir. Você que conhece a história de José, sabe de tantos desafios que ele passou. Os irmãos lançaram ele no poço, venderam ele.
ele foi vendido como escravo, chegou na casa de Potifar, foi acusado pela mulher de Potifar, e foi preso, olha para você, quantos anos? Se eu não me engano, são 13 anos, desde que ele foi vendido até ele ser governador. Esse período de 13 anos, ele foi esfolado ali. Em nenhum momento da Bíblia a gente olha José murmurando, reclamando, mas Deus, o Senhor falou que eu ia ser isso, aquilo, o Senhor mostrou. Mas ele, o tempo todo, íntegro, fiel ao Senhor. E hoje, Deus me trouxe para te dizer, olha, ó, o sonho que Ele te deu, ainda que demore, ainda que pareça impossível, vai se cumprir. Vai se cumprir. Sabe? Não é porque alguém falou, olhou para você e você comentou com alguém, e esse alguém fez aquela cara assim de, até parece que você vai receber isso, até parece que você tem capacidade para isso. E isso já te desanimou. Por isso, não compartilhe seu sonho com qualquer pessoa. Não empreste aquilo que Deus, não coloque, sabe, as pérolas que Deus te deu para os porcos. Não faça isso. Guarde em um baú para você. Trabalhe em silêncio, deixe que o sucesso faça o barulho. Não precisa ninguém saber. Quando eles perceberem, Deus já realizou. Quando eles perceberem, você já é. Você não você onde não, já sou. Já sou formado, já sou capacitado, já sou um empresário, já sou aquilo que Deus sonhou, já sou. Porque as pessoas, elas não querem trilhar o mesmo caminho que você. Elas querem que você abaixe o nível delas. Já viu o bola cheia e o bola murcha? Aquela pessoa, imagina só, você vai entrar numa empresa, você chega, passou na entrevista, chega em casa todo empolgado, falando que arrumou um emprego dos seus sonhos, vai ganhar muito bem, contando para sua mãe, contando para quem está do seu lado, todo empolgado. No seu primeiro dia de trabalho, chega aquele que já está lá há 10 anos na empresa, e ele está assim, todo empolgado, o outro já começa o quê? A minar ele. Por que está todo empolgado? Aqui eu recebo isso, eu recebo aquilo. Recebe porque é pouco, senão eu não recebia. Começa a desmotivar ele, porque a alegria, o entusiasmo daquele que está sonhando com algo melhor, incomoda quem está parado, paralisado, travado no mesmo nível a vida inteira. Por isso que a concorrência, ela é boa, de certa forma, porque ela vai mostrar realmente quem tem qualidade e quem não tem qualidade, quem realmente faz, quem realmente não faz. Eu, um período da minha vida, eu trabalhei na cooperativa de laticínios Guaratinguetá, fazendo queijo, Nescau, e lá a gente tinha muito funcionário de Cunha. Nós de Cunha, não sei como é que está agora, mas antigamente era bom de serviço, né, Chico? Tinha uma fama assim, olha, pode chamar que o pessoal de Cunha é bom de serviço. Se fosse em Paraty, que fosse em Guará, que fosse em outra localidade, a fama é que os cunhenses eram bons de serviço. E na cooperativa realmente eram bons de serviço. E o pessoal de lá não gostavam de nós. Por quê? Porque eles gostavam de morcegar. E aí aqueles que trabalhavam, faziam, acontecia, acabavam mostrando a incapacidade deles de produzir. Quando um produzia muito mais, eles viviam criticando. Não precisa ser assim, não precisa ser desse jeito, vamos mais devagar. Mas para quê? Você está entendendo? Ao invés de acelerar e produzir mais, eles tentavam minar aquele que estava empolgado. Então, seu sonho, não conte para ninguém minar você. Sabe, eu já tive sonhos que eu contei e, infelizmente, nada aconteceu. E foi literalmente depois que eu contei. Mas talvez você pense, mas eu contei para um estranho. Não, eu contei para gente que está do meu lado, que me ama. E isso, infelizmente, acontece. O inimigo não vai te trair. Quem vai te trair é quem está do seu lado. Então, não conte o seu sonho para ninguém. Sonhe, mas sonhe muito mesmo. Deus, Ele dá sonhos para quem tem
coração sensível. Deus dá sonhos para nós, para a gente que tem um coração sensível. Quanto mais nós oramos, mais nós buscamos a presença do Senhor, mais íntimo você é do Espírito Santo, mais fácil fica da gente entender qual o propósito do sonho que Ele tem para nós. Mais fácil fica a gente compreender e designar e realizar aquilo que Ele tem para nós. Olha só, José era jovem, talvez imaturo, mas Deus viu ele além. Então, veja-se além, olhe para você e conquistando, olhe você realizando, olhe para você realmente sendo capacitado por Deus para enfrentar as dificuldades de todos os dias. Jesus diz: no mundo tereis aflições. Isso, a gente não vai conseguir fugir disso. Teremos aflições sim, mas Ele diz: eu venci. Então permaneçam firmes que você vai vencer também. A nossa firmeza, a nossa determinação é que vai determinar onde nós chegaremos. Não desanime. Fale para quem está do seu lado, não desanime. Seu sonho vai se realizar. Porque tem gente que olha para você hoje e só vê os seus defeitos. Mas Deus olha para o seu futuro e vê propósito, vê o chamado que Ele fez para você. Não importa o que as pessoas pensam a seu respeito, o que Deus falou a seu respeito. Como você se vê referente ao que Deus tem para você? Você se vê capacitado para realizar ou apenas um dodói? Ó dia, ó mês, ó ano. Vou acordar. Aquele melindroso, chorão. Pare de chorar. Levante para realizar. A vida não espera por ninguém, ela vai acontecendo todos os dias, nós querendo ou não. Ela vai acontecer. Nós temos que nos adaptar e pedir ao Senhor que Ele nos capacite. Porque quando Deus dá um sonho, Ele não mostra o caminho, só mostra o destino. E é nesse caminho que muitas vezes a gente não quer passar. Olha só a trajetória de José até ele chegar no que Deus deu para ele. Você imagina se Deus falasse para José: você vai ser vendido pelos seus irmãos, você vai ser lançado no poço, e tem mais um pouquinho, você vai ser escravo. E quando você for escravo, uma mulher vai tentar te agarrar e vai te acusar. E depois você vai ser preso, vai ficar 2 anos preso. Para você chegar no final de 13 anos, ser um governador. Será que ele toparia? Será? Imagine se Deus mostra para a gente o processo da realização do sonho dele na nossa vida, detalhes por detalhes. Será que nós toparíamos? Teríamos coragem, ousadia para, igual Isaías: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Porque, meus queridos, Deus, Ele tem o tempo dele. E Ele quer que eu e você estejamos forjados para aguentar o tranco, forjados para aguentar os níveis de dificuldades que possam vir. Quantos aqui já receberam uma promessa e depois parece que tudo desandou? Mas antes, normalmente ocorre isso quando a pessoa é nova, aceita Jesus, e aí tem essa falsa sensação que depois que aceitou Jesus, parece que tudo ficou mais difícil. Mas não é, que os seus olhos foram abertos, já estava difícil antes. O inimigo já estava tentando te destruir, já estava tentando te matar, já estava tentando roubar a sua alegria, a sua felicidade, a sua família. O que aconteceu é que os seus olhos foram abertos. Aí aquela sensação de tudo está difícil, dando murro e ponta de faca, nada vai para frente. Não desanime. Nós não andamos pelo que vemos, mas andamos por fé. Fé, como eu falei no início, o apóstolo Paulo, ele nos diz: traga à existência aquilo que não existe como se já existisse. E é isso que os sonhos fazem no nosso coração. A gente visualizar coisas que hoje nós não somos, mas na nossa mente a gente se alegra, né? A gente quer. Então, isso não significa que Deus, né, por mais que seja a aprovação, o tempo, não significa que Deus se esqueceu de você. E
por Ele te amar, é que Ele está te preparando para algo melhor. Por Ele, sabe, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Há um poder dentro de mim e de você. E esse poder chama-se Espírito Santo de Deus. E Ele que nos capacita, nos movimenta, nos ensina dia após dia a enfrentarmos esse processo. E o processo faz parte do propósito. Tudo faz parte. Exemplo, a gente vê uma borboleta linda, para ela chegar a ser borboleta, teve um processo ali. Lagarta, casulo, aperto, para depois ela ser livre e voar. Então não queira fugir do processo. A gente passa pelo processo, a gente gosta? Não gosta. Mas é necessário. Quando você olhar e sentir que está apertado, olhe para cima e fala assim, ó, Deus está no controle. Senhor, eu sei que o Senhor está no controle. Posso eu não entender, mas eu confio no propósito do Senhor. E olha só, José foi rejeitado, vendido, caluniado, preso injustamente. Quando lançaram ele no poço, veja só, lugar de solidão, onde ninguém escuta. Quantos aqui já se sentiram no fundo do poço? Parece que nada dá certo, nada flui, não tem mais para onde afundar mais, já estou no fundo do poço. Da mesma forma, José estava literalmente no fundo do poço. E esse fundo é um lugar ideal, é um lugar que nos faz refletir, nos faz realmente olhar para o alto, que não tem mais para onde olhar, para baixo, porque o socorro vem do alto. O socorro vem do alto. Muitas pessoas buscam ajuda em livros de autoajuda, mas buscam a ajuda do alto, né? Em vez de livros. Esse livro, sim, ele nos faz sonhar, nos faz realmente alcançar aquilo que Deus sonhou para nós. A casa de Potifar, o que foi? O que significa? Lugar de serviço, onde ele só trabalhou. E mesmo assim o acusaram. Talvez você olhe para você na sua situação em determinadas áreas da sua vida e pense, mas só eu, tudo eu que faço, só sobra para mim. Mas você olha aqui, José fazia tudo na casa de Potifar. E a Bíblia diz que tudo prosperava quando José tocava e fazia. O que ele fazia, bem feito. José tinha uma promessa de Deus. José cumpriu. Na verdade, um detalhe aqui. A Bíblia não diz que José tem uma promessa de Deus. José é descendente de quem? Quem é o pai de José? Quem? Tem certeza? Ficaram com dúvida. Jacó. Jacó tinha uma promessa. Jacó era filho de quem? E era filho de quem? Exato. Havia uma promessa sobre a vida de José que já viam dos seus antepassados. Havia uma promessa. E José foi contemplado com essa promessa. José realmente vivenciou essa promessa. Ele era filho de Jacó. Um homem que lutou com Deus e prevaleceu. Um homem que, olha, incrível. Apesar de tantos perrengues, firme. Jacó, pai de José. Pai dos outros filhos também. Você vê que uma casa com variedade de filhos, cada um tem o seu humor, o seu jeito, não vão ser iguais. E Deus pode levantar ali no meio o improvável para conquistar e levantar e ser aquele que vai salvar a família, que vai proteger a família, que vai guardar a família. Deus fez isso com José. E me veio na mente agora outro que Deus fez isso da mesma forma também.
Deus fez isso com Davi, tirou Davi, tinha vários irmãos, Davi era o último ali e tal, levantou Davi como rei. Sabe aquela síndrome da gente achar que não é nada? A gente olha na Bíblia e vê vários desses exemplos mostrando para a gente que é capaz. A gente olha Gideão, ele fala, eu sou o menor da casa do meu pai e minha tribo é a menor de Israel. Deus levanta ele para libertar o povo. Então, se esses homens conseguiram, nós também podemos conseguir realizar o que Deus colocou. Deus permite o processo, por isso, Deus permite o processo, não para te destruir, mas para te preparar. Ele não quer só te levar no palácio, Ele quer que você chegue lá com caráter, preparo, para sustentar a sua promessa. Porque o detalhe não é só chegar lá em cima, é se manter lá em cima. O difícil é manter-se no sucesso, o difícil é manter-se naquilo que Deus preparou para você. Escalar uma montanha pode ser até ter a sua dificuldade, mas manter-se lá no alto da montanha, no topo, é muito mais difícil. O vento, o frio, o ar rarefeito e muitas outras dificuldades para impedir você de permanecer naquele lugar. Ninguém recebe vitória, meu querido, sem passar por uma batalha grande. Nada vem assim fácil para a gente. A gente olha na palavra do Senhor, todos eles sofreram alguma situação difícil, passaram por situações difíceis para que o seu sonho, o seu projeto, para que o seu chamado fosse concretizado. E por isso não é diferente para mim e para você. Por isso levante a sua cabeça. Se até hoje você estava aí meio desanimado com o seu sonho, achando que não ia realizar, não, vai realizar. Deus falou, ativa, volte a sonhar, traz novamente o sonho para que ele possa trazer alegria. Porque o mesmo José que foi esquecido na prisão, foi o mesmo que foi lembrado no tempo certo. Porque quando ele estava lá na prisão, o que aconteceu? O copeiro, ele falou, ele contou o sonho do copeiro e falou para ele, quando você chegar diante do faraó, tiver a oportunidade, lembra-se de mim, eu estou aqui, E o faraó teve os sonhos, e ninguém interpretava os sonhos de faraó, mas o copeiro lembrou, tem alguém lá na prisão, tem alguém que pode resolver isso. Então, Deus não se esqueceu, Ele lembra no tempo certo, na hora certa, e chegou o seu tempo, amém? Esse é o tempo dos seus sonhos se realizar. Não desanime. Deus usa o sonho de faraó para fazer de José governador, para concretizar aquilo que ele plantou lá atrás. Talvez falta pouco para você, né? Chegou o tempo. Meu querido, se Deus quiser tirar você do anonimato hoje, para amanhã te colocar no sucesso, Ele pode fazer isso, sim ou não? Sim ou não? Ele preparou a gente para isso, Ele tem preparado dia após dia a gente para isso. Jesus não morreu na cruz à toa, Ele morreu porque Ele sabia que havia um propósito na minha e na sua vida. Jesus se entregou olhando e falando assim, há uma igreja, há um povo, há um filho, uma filha minha que vai ser beneficiado, que vai ser abençoado, que vai se levantar e vai propagar o meu nome, vai propagar o meu evangelho, com poder, com ousadia, com coragem. Deus sonha com a gente, meus queridos. E olha só, quem pode impedir um sonho de realizar na nossa vida? Quem vocês acham? Está entendendo? Nós somos os nossos próprios vilões. Foi a minha sogra, né? Coitada da sogra. Não foi a sogra. Não foi a mãe, não foi seu pai que frustrou você. Porque, meus queridos, normalmente a gente elege culpados para tudo. Porque se a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser, né? Então, vou colocar em fulano. Se a frustração, não vou assumir. O detalhe que a gente tem que entender é o seguinte, essas situações, elas vêm para nos ensinar. Por isso a gente tem que parar e pensar, o que Deus está querendo me ensinar com isso? Porque, meus queridos, o que você está passando vai servir de exemplo para outros que estão lá fora.
e achando que não é possível, mas o seu testemunho, a sua conquista, a sua vitória vai levantar o outro, vai resgatar o outro, seja da sua casa, seja lá fora, onde você estiver. Tem pessoas que estão desejando e clamando ouvir a sua voz e falar: olha, tem jeito para mim, eu passei por isso e eu venci. Estava difícil para mim, mas Deus me tirou. O seu testemunho de sonho, de conquista, é imprescindível para alguém. Alguém está carente ali, ó, na expectativa de ouvir algo de você. Então, meus queridos, transforme toda a sua dor, toda a sua luta em testemunho. Sabe, não foi em vão. Tudo que você passou não foi em vão. A gente aprende. A gente nunca perde, a gente aprende. Ou a gente ganha, ou a gente aprende. Ganha experiência. Isso aqui eu fiz, deu errado, não vou fazer mais. Questão de inteligência. E a gente vê que o testemunho de José, posteriormente, junto aos seus irmãos, porque os irmãos, quando sabem, José vai lá e tira tudo aquilo, faz aquela cena: eu sou José. Os irmãos, temendo que ele fosse retribuir o mal para eles, se prostram, não sei o quê. E ele fala para os seus irmãos: não, tudo que eu passei foi propósito de Deus. Ele faz. Estava tudo no esquema. Aí foi lá, abraça e perdoa os irmãos, porque ele entendia o propósito da vida dele. E muitas vezes a gente não entende. Olha o sofrimento como o sofrimento é só para nos moldar. E ele não é para a vida toda, ele é só um período. Então procure aprender rápido. Quanto mais rápido a gente aprender, mais fácil a gente vai sair dele. Porque Deus quer realizar sonhos. Porque a dor que te fez chorar hoje vai ser o motivo de você sorrir amanhã. Porque é muito bom sorrir, fala a verdade. Quem aqui não gosta de sorrir? Pelo amor de Deus, não levanta a mão. Sorrir é muito bom, faz bem para a alma, ser feliz. Quanto mais quando a gente realiza algo que nos dá prazer, que nos dá alegria, isso não tem preço. A felicidade são nessas coisas. Mas o que é felicidade? Felicidade são aqueles momentos que você não quer que acabe. São momentos que você fala assim, sabe, não quer que acabe. Ou quando lembra, quer que fazer novamente. Isso é felicidade. E um sonho realizado, ele traz essa sensação. Quando a gente assiste o filme Em Busca da Procura da Felicidade, com Will Smith, alguém já assistiu? Boa, filme maravilhoso. No final, que ele consegue o emprego, você vê aquela cena dele na rua, ali tudo vibrando. Aquela cena é incrível. Eu me emociono sempre quando eu olho aquela cena. E às vezes quando eu preciso, tipo assim, sabe quando você precisa de algo para te dar um empurrão? Eu olho aquela cena e falo assim, não vai dar certo. Vai dar certo. E esse filme é incrível. Todo o processo que ele teve que passar para encontrar o alvo dele. E isso é maravilhoso. Olha, eu tive uma experiência assim uma vez. Eu trabalhava em Aparecida, saí de lá, voltei para Cunha. Estava trabalhando aqui e eu fiz uma entrevista de emprego. Uma entrevista não, eu mandei um currículo para uma empresa. A empresa me chamou. Eu estava sozinho na obra que eu estava trabalhando. E eu me enchi de uma alegria. Eu dava cada pulo lá dentro daquela obra. Sabe, você não sabe se chora, se ri, se liga para alguém para contar, porque você conseguiu algo que você desejava naquele momento e precisava muito naquele momento. Deus quer que nós tenhamos esses momentos mais vezes. Momentos mais de alegria. Porque o mundo tem muita coisa ruim acontecendo. São guerras, perseguições, dificuldades, censura e assim por diante. Muita coisa ruim acontecendo. Mas isso não pode roubar o que Deus plantou no meu e no seu coração. Isso não pode tirar o propósito que Deus estabeleceu para mim e para você no sonho. Por isso, meus queridos,
Deus dá sonho, o processo faz parte, ninguém impede o agir de Deus, e a sua dor transforma vidas. A sua dor, o seu testemunho vai movimentar o coração de alguém para se aproximar de Deus. Por isso, qual é o seu sonho? Olhando para o seu sonho hoje, você acha que é difícil ainda? Que é impossível de acontecer? O que falta para o seu sonho se concretizar? Tem um detalhe: o que é parte de Deus, Deus vai fazer, fique tranquilo. Agora, o que cabe a mim e a você, tem que sair do mato, acelerar. Precisa de capacitação? Vai se capacitar. Precisa de outros tipos de preparo? Vai se preparar. Uma vez Deus trouxe uma palavra para a gente. Nós estávamos orando no monte e Cunha, isso faz o quê? 10, 15 anos atrás, mais ou menos. O senhor lembra quando a gente foi orar no monte, foi toda a igreja? Lembra? Mais ou menos esse tempo, lá no Surém? Era isso mesmo, uns 15 anos mais ou menos? Quando foi toda a igreja. Vamos colocar isso, mais ou menos uns 15 anos. E Deus mandou a gente se preparar. Ele falou, prepare-se. Porque a gente orava muito para que Deus enviasse empresários para investir em Cunha, para gerar emprego em Cunha, para que a gente não precisasse sair de Cunha para trabalhar em outro local, porque há 15, 20 anos atrás era muito difícil mão de obra, conseguir trabalho, uma renda legal aqui em Cunha. Hoje a realidade já é outra, já, graças a Deus, mas é fruto do quê? De oração, de persistência. Mas Deus lá atrás, Ele falou, se preparem. Quem se preparou, realizou, alcançou, está vivendo. Agora, quem apenas ouviu a palavra, mas não deu atenção à palavra, não guardou no coração, continua da mesma forma até hoje. Deus quer que eu e você andemos numa constância de crescimento. Cada dia um passo mais, cada dia um degrau a mais. Ele tem dado condição para mim e para você. Por isso, meus queridos, volte a sonhar. Eu quero orar para que o meu sonho, o seu sonho, o nosso sonho, possa ser falado aqui em cima. Olha, Deus realizou, Deus ouviu a minha oração. Deus já ouviu. Faltou eu e você, talvez, atentar para isso. Porque o Senhor nos fortalece. Se você se sente como José, esquecido, ferido, abandonado, saiba que Deus não te esqueceu. Deus não esqueceu o seu sonho. Deus não esqueceu o que Ele prometeu para você. O processo não é o fim, é o caminho. A promessa ainda está de pé. Fala para quem está do seu lado, a promessa ainda está de pé. E para isso, quero fazer uma pergunta para vocês. Ai, deu até dor no braço. Segurar o microfone. O que você quer que Deus faça agora para você? Como start nesse momento? No caminho do seu sonho. Feche seus olhos. Começa a visualizar aí o que você deseja agora. De urgência. Fala, Senhor, a urgência é isso aqui, para que aquilo possa se concretizar. A porta é essa que precisa ser aberta para que a salvação do meu marido é a chave, a salvação da minha esposa neste momento, a salvação do meu filho. Este é o sonho que eu tenho. Coloque agora o sonho. Coloque agora. Fale com o Espírito Santo. O processo não vai te impedir de conquistar os seus sonhos. Pai amado e querido, eu quero colocar a tua igreja agora. Olha os corações que estão aqui, Senhor.
Corações que têm desejos, planos e um sonho de urgência agora. A tua palavra nos diz que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Senhor, eu quero apresentar diante do Senhor esses sonhos. Movimenta, Senhor Deus. Quebra agora na autoridade do nome do Senhor Jesus tudo aquilo que o inimigo tem tentado para frustrar os sonhos, para enterrar os sonhos, para lançá-los numa cova. Pai amado, em nome de Jesus. Tira a venda dos olhos, Senhor Deus, daqueles que não têm conseguido enxergar as promessas do Senhor, não têm conseguido enxergar, Senhor Deus, o propósito do Senhor. Tire as vendas agora em nome do Senhor Jesus. Todo o céu de bronze seja despedaçado, todo o chão de ferro seja destruído em nome de Jesus. E um tempo, ó Deus amado, de visão, um tempo, amado, Pai amado, em nome de Jesus, Pai amado, de sonhos, que cada um aqui volte a sonhar ainda mais, Senhor Deus. Se não sonhava, vão sonhar ainda mais, e o Senhor há de realizar cada sonho, cada projeto, cada plano, porque nós cremos, Senhor Deus. Nós cremos. Nós cremos, Espírito Santo. Em nome de Jesus.